Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar, que hoje vai relembrar as principais reportagens de 2019. Confira o que separamos para você. Em Minas Gerais, vamos rever as dificuldades que os produtores de Brumadinho estão tendo para vender os alimentos e como o Senar está ajudando na retomada da produção. No Paraná, curso de Agricultura de Precisão capacita técnicos para operar as máquinas que utilizam o GPS para plantar e para colher. A assistência técnica e gerencial do Senar melhora a produção e a renda dos pecuaristas em Mato Grosso. É o programa Mapa Leite. É possível trabalhar com hortaliças mesmo estando em uma cadeira de rodas? É o que vamos ver em Goiás, onde um curso do Senar mudou a vida de um produtor rural. O Agroforte Brasil Forte começa agora. A primeira reportagem que vamos rever vem de Minas Gerais. Ela conta a história dos produtores rurais de Brumadinho que estão tendo dificuldades para vender seus produtos. O motivo? Preconceito. Por isso, nossa equipe foi mostrar que os alimentos da região continuam seguros para o consumo e não foram contaminados pela lama depois do rompimento da barragem. Do alto, Brumadinho comprova que nem todo o município foi atingido pela lama do rompimento da barragem da Vale. O verde da natureza e das propriedades rurais prevalece na região. Agora, mais alto ainda, pela imagem de satélite, o marrom, que representa a contaminação por metais pesados, é uma parte pequena do mapa. Apenas o córrego do Feijão e o rio Paraopeba foram impactados diretamente. A área dentro do município de Brumadinho, diretamente afetada pela lama, ela representa menos de 0,5% da área total do município. O município é esse contorno em amarelo. Então, a área afetada é esse marrom até aqui no rio Paraopeba. Com a ajuda desta imagem de satélite, o analista de meio ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais vai nos ajudar a explicar por que a maior parte da água do município não foi contaminada e por que os alimentos de Brumadinho são seguros para os consumidores. Começamos nossa visita aos produtores rurais neste ponto do mapa. É a propriedade Aquaponia, onde a Maria Bethânia produz tilápias. A água utilizada vem de nascentes próximas da região. A minha água vem de uma mina, né? Eu estou adjacente do Paraopeba, estou longe do Paraopeba, onde a lama passou. E não tem nada a ver com a lama, em absolutamente nada a ver. A aquaponia, ela é esse ponto em verde aqui também. A aquaponia, como vocês podem ver, o rio Paraopeba, ele vem daqui e segue nesse sentido. O acidente foi aqui. A aquaponia, ela está acima do acidente. Nossa próxima parada é neste espaço circulado em verde, onde se encontra o sítio do IP. A propriedade pertence à Sônia, que produz hortaliças. Com o apoio do Senar, esta nascente está sendo protegida e hoje oferece água limpa, usada na produção dos alimentos. Nossa água para irrigação ela é usada da cisterna e da nascente que nós temos dentro do terreno. O sítio do IP, ele fica esse ponto em verde aqui, essa marcação em verde. Ele não foi afetado pelo rompimento da barragem, porque apesar dele margear o rio Paraopeba, ele é abastecido por outros córregos que são afluentes do rio Paraopeba. Apesar de toda a segurança na produção de alimentos, os produtores rurais da região têm enfrentado preconceito dos consumidores. Mais da metade do que é produzido em Brumadinho abastece localidades a um raio de 200 quilômetros, como Belo Horizonte, onde nós estamos agora. A dona Sônia é uma das produtoras que traz as mercadorias para serem vendidas aqui. Antes do rompimento da barragem, quase tudo era vendido. Nos últimos 6 meses, quase nada.
tem terça-feira que eu não vendo nem metade do que eu trago, infelizmente, né? E a gente a gente fica muito triste com isso, porque o pessoal já me conhece aqui há muito tempo e sabe que o terreno é em Brumadinho, não tem como eu mudar isso, né? E tem gente que comprava na nossa mão, hoje nem na rua não passa no dia que tem a feirinha, sabe? O Senar, sim, vai passar de propriedade em propriedade com assistência técnica e gerencial do programa Senar Superação Brumadinho para cerca de 700 famílias rurais. O foco é a diminuição dos custos de produção para compensar parte da queda de receita em vendas causada pela crise de confiança dos consumidores. A composição do custo, André, ela é tudo dentro da propriedade, principalmente para buscar alternativa de comercialização que maximize o lucro. Então, a partir do ponto que ele compõe, que ele tem essa composição ao longo do ano, de como que oscila esse custo, ele consegue planejar estrategicamente a sua produção, objetivando aí um maior lucro e um maior retorno financeiro. Outra medida do programa Senar Superação Brumadinho será o apoio à comercialização. Compradores em larga escala, como restaurantes, vão ser incentivados a adquirir os produtos de Brumadinho de diferentes propriedades rurais. Ele vai atender um grupo de produtores, independente da atividade econômica que ele for explorar no meio rural. Portanto, serão técnicos de uma visão mais ampla, mais plural, que vai atender a atividade, a propriedade rural como um todo. Mas e o consumidor do dia a dia, que continua desconfiado da contaminação da água e dos alimentos do município? Com informação, o sistema CNA Senar já está mostrando que o produtor rural de Brumadinho planta e cria com água limpa. Então, a gente tem uma rede no estado de Minas Gerais inteiro de 600 pontos de monitoramento, né? Alguns deles na bacia do Paraupeba, que a gente monitora durante 4 vezes ao ano. E o que os últimos monitoramentos desses afluentes mostraram para vocês? Eles mantêm a mesma tendência anterior ao desastre, né? Então, assim, não há de se falar de forma alguma em contaminação dos afluentes do Paraupeba. Não basta informar que a água e o alimento de Brumadinho são seguros. É preciso provar. Para comprovar a segurança dos alimentos aqui de Brumadinho, agora a dona Betânia serviu para a gente iscas de tilápia produzidas aqui na propriedade dela. Eu e o Arison vamos comer para comprovar que está tudo tranquilo, tudo favorável aqui, né? Muito boa, viu? O curso de Agricultura de Precisão do Senar leva tecnologia para o campo. O uso de máquinas com GPS tem aumentado e, com ele, a eficiência na hora de plantar e colher. Outra vantagem é a redução nos custos de produção. No Paraná, nossa equipe de reportagem acompanhou uma capacitação dos técnicos que vão atender os produtores rurais. Hoje, as tecnologias da agricultura de precisão detectam, monitoram e orientam os produtores rurais na gestão das atividades de preparo do solo, plantio, tratos culturais, manejo de pragas, doenças e colheita, visando melhorar a produtividade e a renda no campo. Uma dessas tecnologias é o piloto automático. A importância disso é o quê? A gente embarcar a tecnologia GPS para os tratores, né, para os tratores se direcionar automaticamente. Tá? Então a gente tira o erro humano, né, do direcionamento, né, na lavoura e por meio do GPS as máquinas se direcionam automaticamente. Isso melhora, né, muito no paralelismo entre as passadas do trator, né, ou seja, a gente consegue ganhar em área, né, reduzir falhas e sobreposições nas operações agrícolas, ou seja, traz um retorno muito grande ao agricultor. Hoje o GPS está muito presente no nosso dia a dia. O próprio celular é um receptor GPS. Agora, imagine utilizar esta tecnologia no meio rural. O trator recebe o sinal do satélite e envia as coordenadas para um sistema interno presente na cabine da máquina, onde o operador define o caminho para realizar o preparo do solo,
o plantio ou a colheita. Uma tecnologia que vale o investimento. Pensando na redução de custo tanto do desperdício de insumos quanto no ganho de área produtiva, uma tecnologia como, por exemplo, o piloto automático, ela tem potencial para se pagar em menos de uma safra, apesar do seu custo elevado. Com tantas tecnologias surgindo, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem capacitado instrutores e técnicos de campo no Brasil para melhor auxiliar o produtor na tomada de decisões. A gente está capacitando instrutores para que eles, quando entrarem em contato com o produtor rural, possam instruí-los que, utilizando essa ferramenta de agricultura de precisão, direcionamento automático de máquinas, eles possam melhor otimizar o tempo deles na operação agrícola, eles possam compactar menos o solo, possam melhorar então o desempenho na atividade rural com essa tecnologia. Ao decorrer desses 25 anos, a gente saiu de uma tecnologia bastante antiga, mecânica, então as máquinas muito mecânicas, e a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco dessa evolução tecnológica nas máquinas. Mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo também. Então, em 25 anos, as coisas mudaram totalmente. As atividades aconteceram durante 4 dias no Centro de Treinamento Agropecuário de Assis Chateaubriand. Os 15 instrutores do Senar Paraná aprenderam o que é agricultura de precisão e quais são os direcionadores automáticos disponíveis e como configurar e utilizar essa tecnologia nos tratores. O bom do curso é que ele está ampliando esse conhecimento, né, trazendo mais informações para que a gente possa usar no dia a dia, no campo com o produtor, né, e demonstrando para ele como ele deve utilizar corretamente, né? Que a gente tem observado a campo que às vezes a tecnologia está desligada, né, ou é mal empregada. Então a gente vai passar para eles, né, toda essa informação, demonstrando o correto com a vantagem de melhoria no trabalho. A vantagem de utilizar o GPS no trator é evitar falhas e a sobreposição, aumentando a produtividade da área, além de trazer conforto ao operador em poder se atentar ao trabalho que está sendo realizado do que com o direcionamento do veículo. Em algumas operações é possível também aumentar a velocidade do trator utilizando o GPS, melhorando assim a capacidade operacional. A gente vem treinando, capacitando alunos, capacitando produtores que já estão no campo para se inteirarem sobre as tecnologias, porque hoje não tem mais como ficar fora desse ambiente tecnológico. O Senar ele vem acompanhando todo esse avanço e com isso ele necessita estar capacitando os instrutores, né, com as tecnologias mais recentes que estão sendo utilizadas nas atividades agropecuárias, para que os instrutores levem então essas capacitações e esse conhecimento até o nosso público final, que são os produtores e os trabalhadores rurais, para que eles possam utilizar então essas técnicas nas atividades de campo e, consequentemente, garantindo um aumento de produtividade, de rentabilidade, uma redução nos custos de produção e também proporcionando uma maior sustentabilidade da atividade produtiva. No próximo bloco, mais produção e renda no campo. Programa Mapa Leite leva assistência técnica e gerencial para os pecuaristas em Mato Grosso. E você vai ver ainda como o Senar em Goiás ajudou um produtor rural cadeirante a viabilizar o cultivo de hortaliças. Não saia daí que o Agroforte Brasil Forte volta já. Continuamos revendo as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2019. Agora, vamos falar do projeto Mapa Leite, que já atendeu 3.300 produtores em 5 estados, com capacitações e assistência técnica e gerencial. Em Mato Grosso, os 120 participantes registraram um aumento de 20% na produção e 25% na geração de renda. A ordenha das vacas começa cedo nesta fazenda em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Hilton aprendeu o ofício com os pais de quem herdou as terras. O meu foco toda a vida foi no leite. Toda a vida, desde criança, eu fui mais no foco no leite.
Sozinho, Hilton não conseguia melhorar a produção, que estava baixa. Eram 27 vacas em lactação e o volume de leite não passava de 50 litros por dia. Mas hoje, o cenário é completamente diferente. A mudança começou há 3 anos, quando Hilton foi selecionado para participar do projeto Mapa Leite, uma parceria do Senar com o Ministério da Agricultura para levar assistência técnica e gerencial a produtores de leite. O Senar me ensinou muita coisa. Ele ensinou muita coisa para mim. Através dos técnicos que vêm trabalhando com nós aqui, comigo. Os técnicos de campo do Senar realizam o diagnóstico da propriedade e depois fazem um planejamento estratégico com o produtor para os ajustes necessários. Hilton aprendeu gestão, anotando nesses cadernos todos os números da produção. A alimentação das vacas mudou. Antes, os animais só aproveitavam a pastagem e, em tempos de seca, havia escassez. Hoje, o rebanho também se alimenta com silagem de milho, plantado especialmente para isso. E a água, que antes só havia no coxo, está espalhada por toda a propriedade, que ganhou um poço artesiano. Está de mais fácil acesso. Com isso, o animal ele tem mais facilidade de acesso de água, ele está melhor tratado e ele anda menos, se locomove menos para poder ir atrás de alimento e de água. Então, com isso, ele pasteja mais, se alimenta mais, gasta menos energia, isso também reflete em produção. Foi com assistência técnica e gerencial do Senar que Hilton percebeu a importância de ter um trator. Antes, ele pedia emprestado para um vizinho, mas não ter o próprio maquinário atrapalhava bastante a produção. A gente não tinha ele, aí você está com seu serviço para fazer, você vai no vizinho, ele não pode hoje, não pode amanhã, e o serviço da gente passa da hora de fazer. Aí comprei ele, hoje eu faço o serviço na hora que eu quero, do jeito que eu quero, tudo na hora certa. As melhorias trouxeram bem-estar animal, o que resultou em produtividade. Os números, devidamente anotados no caderno do produtor, mostram que em 2019 são 40 vacas em lactação, que produzem por dia 225 litros de leite. Após 3 anos, o projeto Mapa Leite cumpriu o objetivo e está terminando. Hans Wagner, o técnico que visitou mensalmente a propriedade nesse período, garante que Hilton está pronto para tocar a fazenda sozinho. É muito prazeroso saber que a gente veio, trabalhou e deu certo. Ele abraçou a causa e deu certo. Esta outra propriedade em Pontes e Lacerda mudou a alimentação dos animais, instalou bebedouros em vários pontos da fazenda e implantou o pasto rotacionado. Também investiu em inseminação artificial para melhorar a qualidade genética do gado. Todo o rebanho ele é inseminado, 100%. Todos os animais aqui têm 1 ou 2 oportunidades na inseminação e depois ela é levada ao touro branco. A gente usa o touro branco por quê? Porque a gente quer ter certeza do que é genética leiteira e do que é filho de touro, macho e fêmea, que é filho de touro, vai para o descarte. Com a assistência do Senar, a produção diária de leite passou de 200 para 450 litros, chegando em determinados períodos a 850 litros. O projeto incluiu ainda treinamento para os transportadores de leite e técnicos de laticínio, com o objetivo de melhorar a qualidade do leite por meio da adoção das boas práticas agropecuárias. Isso é importante, que é dando uma continuidade no trabalho que nós fazemos a campo. O Senar, por sua vez, trabalhou com os produtores e, ao mesmo tempo, nós trabalhamos com os transportadores do leite, que é para que esse leite chegue na indústria com a maior qualidade possível. A propriedade virou referência no projeto Mapa Leite e até foi premiada. O Romildo, que antes era o encarregado da fazenda, foi convidado pelo proprietário para tocar a produção e passaram a dividir a renda do negócio. A gente começou com um pouquinho leite, hoje a gente tem muito mais leite, tem um gado muito melhor. A gente era 1 ou 2 funcionários, hoje a gente somos em 5 funcionários. É um resumo mais ou menos isso. E você, como funcionário, virar produtor, o que mudou na sua vida, essa renda? Melhorou muito, ajudou muito, porque além de ser funcionário, você ainda tem uma renda extra que esse leite, né? Que ajuda, né?
Hoje nós estamos finalizando o projeto aqui em Pontes Lacerda, mas nós sabemos que os produtores ainda vão dar continuidade nesse programa de gestão que nós trabalhamos, em algumas recomendações que eles identificaram que é de suma importância para suas propriedades. Então isso para nós é totalmente satisfatório quando eles têm executado isso daí e têm melhorado a sua qualidade de vida. O projeto Mapa Leite atendeu gratuitamente 3.300 produtores de leite de 5 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. No Mato Grosso foram atendidos 120 produtores de Pontes e Lacerda. A gente consegue observar até 15% de aumento de produtividade nesses estados e também a gente conseguiu trabalhar muito bem o grande objetivo do projeto, que é melhorar a qualidade do leite. Então a gente conseguiu melhorar com ações adotadas na assistência técnica, principalmente boas práticas agropecuárias, e com isso a gente conseguiu entregar um produto mais seguro e de melhor qualidade ao consumidor final, que somos todos nós. Antes de terminar o programa de hoje, vamos rever uma história de superação. Paulo sofreu um acidente enquanto dirigia um caminhão e hoje está em uma cadeira de rodas. Mesmo com toda a dificuldade, o Paulo não desistiu e começou a cultivar hortaliças. O diferencial veio quando ele participou de um curso do Senar e viu que era possível trabalhar e viver da atividade. As rodas dão mobilidade ao Paulo. O que hoje é solução já foi parte do problema que o deixou paraplégico. Um acidente de caminhão 20 anos atrás. A gente saiu aqui de Nazário para levar queijo para São Paulo. E o caminhão estava carregado de queijo e o caminhão perdeu o freio numa descida. Se a gente tirasse da traseira do caminhão que estava à nossa frente, a gente passaria em cima de outras pessoas. Então nós optamos para bater na traseira daquele caminhão que estava na nossa frente. Depois do acidente, Paulo foi aposentado, mas isso não o parou. Após dedicar a nova etapa da vida ao comércio, ele apostou na hidroponia, cultivo de hortaliças direto na água. O início, há 2 anos, não deu muito certo. A gente não tinha aquela experiência. A gente estava pagando o preço de fazer um trem sem experiência, tomando prejuízo porque não conhecia a maneira certa para produzir de qualidade, né? A produção do Paulo só prosperou depois que ele participou do treinamento em hidroponia oferecido pelo Senar. Agora são 2.500 pés de alface e 400 maços de cheiro verde. É o suficiente para abastecer 200 famílias por semana. Ricardo foi o instrutor responsável pelas orientações. O foco especial foi tornar a hidroponia acessível às necessidades do Paulo. Mas o conteúdo agronômico, que viabiliza a produtividade, também foi abordado. Por exemplo, soluções, por exemplo, espaçamento de culturas, por exemplo, montagem da bancada, a questão de medições de pH, a questão de espécies adequadas para a região dele, o volume da solução, medidas que vão adiantar o processo e que ele tenha uma cultura no ponto de colheita certo. Para aumentar a rentabilidade da produção, o treinamento ainda orientou a plantação das mudas da hidroponia em substrato. A prática deixa o produtor mais independente e participativo de todas as etapas do cultivo. Substrato eu preciso preparar, eu preciso misturar, eu preciso pôr numa cartela para depois passar para o sistema. As técnicas não foram passadas exclusivamente ao Paulo. Fazem parte de um treinamento gratuito que atende até 15 participantes de uma só vez. Wellington é o mobilizador do Senar no Sindicato Rural de Nazário, no interior goiano. Ele diz que o exemplo de sucesso do Paulo aumentou a procura pelo treinamento na região. Com o caso de sucesso do meu amigo Paulo, hoje a demanda dos treinamentos está aumentando pela consistência dele ter conseguido desenvolver esse trabalho na hidroponia. É muito gratificante ver esse sucesso que hoje ele desenvolve no nosso município. Mais do que um mobilizador, Wellington virou cliente oficial do Paulo.
Mas essa entrega de produtos na propriedade rural é só simulação para a reportagem. Na prática, é bem diferente. Apesar de todas as limitações, quem faz as entregas diariamente é o próprio seu Paulo, nessa moto que ele mesmo adaptou. O que representa a hidroponia e todo esse trabalho para o senhor? Representa saúde mental, saúde física, porque a partir do momento que eu estou trabalhando, que eu passei a mexer com a hidroponia, eu fiquei mais saudável, né? Porque eu não dei depressão, a gente não tem depressão. O homem que fica parado, ele acaba dando uma depressão. E aí, hoje não, hoje eu sou alegre, eu vivo bem, eu gosto de viver. E trabalhar na hidroponia, para mim, foi só saúde, né? Tá certo, seu Paulo. Obrigado, parabéns pela história do senhor. Boa viagem. Gostou do programa de hoje? Para a próxima semana, também separamos reportagens especiais que foram exibidas este ano. Não perca! O Agroforte Brasil Forte termina por aqui. Mas antes, desejamos a todos vocês um excelente 2020. Que o novo ano venha repleto de saúde, paz e conquistas para todos nós. Voltamos na próxima semana. Até lá!